Como resolver crises políticas como essa que estamos vivendo nos dias de hoje no Brasil? Bom, isso depende. No nosso caso, que somos uma república, já fomos até 1889 uma monarquia. Não é? Desde então somos uma república. Não é? Além disso, nós somos uma república democrática. Já fomos também uma república autoritária. Alguns outros países são também totalitários, são regimes totalitários. Não é o nosso caso. Não é? Além disso, nós somos, então, uma república democrática e presidencialista. Não é? A outra opção seria ser tudo isso, mas ao invés de presidencialista, ser parlamentarista. Muito bem. No nosso caso, nós temos uma forma prevista na Constituição de superar crises, impasses, não é? Que é quando o presidente da República comete algum tipo de crime, de responsabilidade ou crime comum, não é? E aí nós temos duas opções, que é o que conhecemos, né? Ou abre-se um processo no STF, no caso de suspeita de ter havido um crime comum, ou abre-se um processo de impeachment na Câmara, né, que é o que nós temos, estamos esperando. Né? Lá, hoje se encontram 30 pedidos de impeachment, em que nesses pedidos estão previstos também, indicados quais seriam os crimes que o presidente da República teria cometido. Né? Pois bem, e aí a gente não tem como fugir disso. E, na verdade, havendo a suspeita, havendo indícios, nós não podemos escolher aplica-se ou não se aplica o que está previsto na Constituição. Tem que aplicar. Do contrário, nós nos tornamos sócios e parceiros de quem comete o crime. Né? Que eu acho que essa não seria a melhor opção, né, de forma alguma. Muito bem, mas como é que outros países, no caso a Alemanha, como é que ela resolve esse tipo de crise? Né? No caso, eles são uma república, é uma república democrática, mas eles são também uma república democrática parlamentarista. Bom, a diferença está na própria formação do governo, que é bastante diferente da nossa forma de formação de governo presidencialista. Né? Então eu vou muito rapidamente dar esse exemplo, porque o sistema alemão ele é uma referência hoje internacional para vários países, inclusive para o Brasil. Né? No Brasil, tramita no Senado uma proposta de adoção do parlamentarismo e um parlamentarismo na forma alemã, que é um parlamentarismo com voto distrital misto. Eu vou tentar explicar isso muito rapidamente aqui para vocês. Né? Lá, as pessoas, por exemplo, eles não votam, ninguém votou na Angela Merkel diretamente. Né? Os alemães, os eleitores alemães, eles têm dois votos. Né? Um é o voto chamado distrital, eu voto em cada distrito ou zona eleitoral, né? E cada zona eleitoral tem a mesma quantidade de eleitores. Então isso significa que não existe nenhuma zona eleitoral, ou no caso distrito eleitoral, que não tenha um representante na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou mesmo na Câmara Federal. Então isso significa que os territórios estão todos representados. Né? Mas os eleitores não têm só esse voto. Né? E aí o interessante é que cada partido só pode lançar um candidato por distrito. Né? Isso faz com que, de imediato, a quantidade de candidatos no distrito é bastante menor, né? E a eleição se torna, portanto, também já mais barata. O outro voto que cada eleitor dá é no seu partido de preferência. Então ele vota no candidato distrital e vota na sua lista partidária. Isso é interessante porque nos debates, então a Câmara dos Deputados lá é formada por dois tipos de deputados. Eles têm o mesmo status, eles não são diferenciados por isso. Né? Mas, como é um parlamento que se discute bastante temas, em qualquer parlamento discute temas complexos, técnicos, né? Então os partidos, nessas listas partidárias que são ordenadas previamente pelos próprios partidos, né? Por exemplo, o partido PT, o PMDB ou qualquer outro, né? Define, PSDB, define lá quais são os seus candidatos na sua lista, 10, 15 candidatos, e eles são ordenados na sua preferência. Né? Então lá é comum que os partidos coloquem técnicos, no caso dos candidatos do partido, colocam técnicos especializados em temas
que se sabe de antemão serão muito importantes na próxima legislatura. Por exemplo, discussão de educação, saúde, não é? Previdência, segurança. Não é? Então, nesse sentido, como os debates são muito técnicos, não é? E exige tanto do governo quanto da oposição, exige qualificação técnica. Então, nesse sentido, os partidos eles não querem ficar mal no debate parlamentar. Então, a tendência não é nenhuma obrigação, é que eles indiquem pessoas qualificadas para participar do debate. Né? Então, nesse sentido, isso é o voto distrital misto. Né? E como é que a Angela Merkel participa? Ela é uma deputada. Ela é uma deputada que entrou pela lista do partido dela, o CDU. Né? E ela participa como deputada, ela participa dos debates. Então isso é um aspecto bastante interessante. Então toda semana ela participa dos debates parlamentares, ela se encontra com os deputados de oposição, não é? Então diferente de nós aqui os presidentes, na verdade, herdaram um componente imperial muito grande. Não é? A gente poderia chamar de nosso presidencialismo imperial, não é? Porque se um deputado não quiser se encontrar e nunca ver um deputado de oposição, isso pode acontecer, ele passa 4 anos sem se encontrar, sem ouvir críticas diretas dos parlamentares da oposição. Né? E uma democracia, a gente quase não se lembra disso, né? Na verdade a gente faz questão de esquecer de que democracia tem governo, mas tem oposição. Sem oposição é impossível ter democracia. Então lá tem oposição forte. E mais do que isso, a oposição mantém como se fosse quase que um governo, isso acontece também na Inglaterra, um governo, na Inglaterra se chama um governo de sombra, um governo paralelo, para acompanhar os temas, né, que são discutidos, apresentados pelo governo. Né? E aí, quando há troca de governo, a oposição também já está preparada. Né? Ela já sabe do que fazer, já conhece os temas. Né? Então, a gente quase não tem surpresas, não tem novatos, né? Quando alguém assume um ministério. Né? Então, nesse sentido, como é que se forma o governo no parlamentarismo? Né? Os partidos são... né? Compõem-se lá os deputados mais eleitos, tanto os do distrito quanto da lista, não é? E a tendência é que quase nunca um único partido consegue maioria absoluta para formar o governo. Não é? Daí que entram as coalizões de verdade. Né? Eles na Alemanha, eles inclusive demoram algumas semanas fazendo um contrato entre os partidos para já de cara conseguir maioria e ter uma maioria relativamente tranquila para governar. Né? Ao contrário da nossa, aqui as maiorias elas são ad hoc, facilita muito que os presidentes venham a comprar. Não estou dizendo que isso é normal, é desejável, mas assim tem sido feito. Isso foi feito no mensalão, isso está sendo feito nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, o presidente da República está lá comprando deputados na Câmara para poder conduzir o seu governo e para evitar o impeachment. Não é? Então, nesse sentido, esse presidencialismo que nós temos, ele é muito caro, financeiramente caro. Não é? Então, lá, voltando aqui à Alemanha. Eles não votaram na Angela Merkel, agora o partido dela foi o mais votado e ele precisa buscar aliados, né, para formar o governo. Formado o governo, na verdade, esse governo é formado com base num contrato, onde está previsto quais são as prioridades, e eles seguem essas prioridades, porque portanto, elas estão negociadas de antemão. Então, eles quase não têm surpresas, né, ao longo dos 4 anos de governo. Muito bem. Por que eu digo que... Aí, como é que eles solucionam problemas? Bom, nesse caso, dificilmente os impeachments que nós tivemos, os dois, de 92 com o Collor, de 2016 com a Dilma, eles dificilmente, ou mesmo agora essa crise com o Bolsonaro, dificilmente teria acontecido. Por quê? Né? Porque, em geral, o chefe do governo, ele goza, ou ele tem uma base parlamentar bastante sólida, negociada e dificilmente a liderança é essas lideranças que a gente vê, assim, autoritárias, pessoalizadas. Né? Então, a tendência é eles governarem para realizar um projeto de governo assinado pelos partidos de coalizão.
né? Que é o que a gente nunca vê aqui. Nunca vimos, praticamente a gente nunca vê esse tipo de condução de governo contratualizado, né? Então, nesse sentido, ainda assim, quando há uma crise, é possível que se resolva em uma semana. Diante de um impasse que o governo não consegue maioria, não consegue passar temas importantes, o que acontece é o chamado voto de desconfiança. E esse voto de desconfiança pode ser marcado em 15 dias ou de uma semana para outra, e se resolve e se forma uma nova coalizão, né? E essa coalizão ela vai governar até as próximas eleições, né? Então não tem difícil, eles não têm esse processo de impeachment que é bastante demorado, né? E que causa uma paralisia total, não só no governo, mas na sociedade. Afinal de contas, olha só, nós estamos todos dedicados a entender governo, a entender a crise. Os investidores e quem tem dinheiro para investir fica calculando, pensando, afinal de contas, qual é a previsibilidade, né, e qual é a segurança para o meu negócio, assim por diante. Então lá a tendência, não é regra, mas a tendência é que o governo seja mais imune a esse tipo de crise, e uma vez uma crise se instalada, eles têm condições de superá-la muito mais rapidamente do que nós temos. Agora, a gente não pode fugir de resolver o problema. A gente não pode pensar, por exemplo, que no presidencialismo a gente votou e a gente votou em alguém para mandar em nós. Não. Ele foi eleito, qualquer pessoa que tenha sido eleita no presidencialismo, ela foi eleita para governar, para conduzir. Mas a legitimação, ela não se dá somente com a eleição. A legitimação, ela é permanente, não é? Então, portanto, tem que respeitar, não tem como fazer diferente. É uma democracia, portanto, não é nenhuma ditadura. Você tem que respeitar as opiniões diferentes, você tem que respeitar a oposição, né? A oposição não pode ser cerceada, né? Então nós não temos opção diante de crimes ou suspeitas de crimes, de desvio, que não é só de desvio de dinheiro, é desvio de afastamento das regras democráticas. Quando isso também talvez seja até mais grave quando isso acontece. Então a população e os partidos políticos não podem fugir dessa obrigação. É uma obrigação, né? Então a gente não pode simplesmente adiar, as eleições são em 2022, vamos esperar que isso se resolva daqui 2 anos e meio. Isso não pode, porque o país perde muito mais desta forma do que resolvendo os impasses políticos como esse que nós estamos vivendo nesses dias atuais.